Às vezes você fica querendo entender onde que mora o seu propósito. Você fica tentando externalizar para buscar ele do lado de fora, para ver se em algum momento você vai encaixar em algum lugar e aquilo vai começar a fazer mais sentido na sua história. Você já parou para pensar que a falta de propósito também vem da falta de autoconhecimento, que você não sabe quem você é? Eu me chamo Sabrina e hoje eu tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre propósito, sobre quem eu sou e como que eu vou encontrar as coisas que me fazem sentir prazer nessa vida. A gente passa muito tempo buscando achar o nosso propósito do lado de fora, externamente, como profissão, como relacionamento, na construção de uma família, né? Às vezes construindo uma profissão e se tornando só profissional. Isso é porque a gente não consegue se manter presente com nós mesmos e a gente precisa se preencher de coisas externas. E é muito importante ter todas essas coisas ao longo da nossa vida, mas quem nós somos, né? Às vezes a gente passa aí 20 anos, 30 anos se questionando quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, por que das coisas acontecerem comigo dessa forma. E a vida, todas as vezes que isso acontece, a vida está te dando a oportunidade de você entender, né, o seu propósito. Por que as coisas são dessa forma e por que você interpreta as coisas do jeito que você interpreta. Porque cada olhar para a vida é único. Então as informações que tem aí dentro de você, só você tem. A forma que você vai determinar passar ela para o mundo, é só você que vai ter. Então é importante a gente entender que antes de querer descobrir a cura para o câncer, ou entender que você é um cientista maluco que vai fazer coisas inimagináveis na vida, você precisa deitar a cabeça no travesseiro de forma confortável e dormir com a pessoa que você é. Entender que se você escolhe cachoeira ao invés de praia, isso tem que fazer sentido para você. Se você gosta de deserto e não gosta de neve, isso tem que fazer sentido para você. Se você gosta de meninas e não de meninos, isso tem que fazer sentido para você. Às vezes você tá dando voz simplesmente para as coisas que os seus pais queriam que você se crescesse e se tornasse. E aí você não pode frustrar eles. Você não pode frustrar o que eles queriam para você. E aí você se torna infeliz porque você não tá fazendo as coisas que te dão prazer. Porque você não tá honrando eles, porque profundamente lá, né, lá dentro de você, você não é o que eles querem que você seja. E você também, principalmente, está se frustrando porque você não é quem você quer ser. E o mais importante de tudo é isso, é entender quem você quer ser. É entender que a sua história precisa ser escrita somente por você e que mais ninguém vai ter autonomia para isso. Que as pessoas às vezes podem sim querer ditar regras na vida de vocês, mas só vocês vão ter autonomia de mudar e direcionar as energias na vida de vocês. Quando eu escolho uma coisa para mim, só eu posso determinar que aquela coisa não vai acontecer. Ou quando eu determino deixar alguma coisa para trás, só eu escolho até quando eu vou continuar carregando aquilo. É importante que a gente entenda que a nossa história, ela é escrita por nós. A vida não está contra nós. A gente precisa começar a compreender as coisas com mais racionalidade e sair desse lugar de vítima. Por que as pessoas fazem isso comigo? Por que as pessoas agem dessa forma comigo? É só a partir da autonomia que você vai ganhar essa clareza de quem eu sou, qual que é o propósito de eu estar aqui. Porque aí você se torna protagonista da sua vida. Você começa a escrever a sua história com clareza, com consciência de quais são os passos que você está dando e os próximos que você vai dar. Você precisa entender que às vezes esse olhar de que alguém está fazendo alguma coisa contra você não é seu. Talvez foi a sua mãe que sempre tinha alguma coisa colocando ela numa posição de vítima, ou ela sempre se colocando numa posição de vítima, né, corrigindo a frase. E aí você acha que honrar a sua mãe é sempre estar nessa posição de vítima. É estar sempre nesse lugar de que não tem compreensão da vida, de que para mim vai ser muito mais difícil, né? Então a gente precisa compreender que eu posso conduzir a minha caminhada.
A vida da minha mãe é dela, a vida do meu pai é dele. Eu honro, agradeço, né? Fazer esse exercício de agradecer inconscientemente os nossos pais pela vida que eles nos deram. Porque por mais difícil que tenha sido aí a sua infância, se desenvolver no ambiente que você cresceu, eles te deram a oportunidade de estar aqui e isso já é o mais importante, porque você tem a opção de fazer diferente. Isso é muito legal. Saber que você tem a oportunidade de fazer diferente das coisas que você tanto julgou a sua vida toda. Porque às vezes você julga, mas você reproduz a mesma coisa. Porque você tem que estar honrando os seus pais. Você é 50% seu pai e 50% da sua mãe. Então não faz sentido se você não estiver honrando eles de alguma forma, né? Às vezes seu pai foi um cara indisponível, não quis estar ali presente, né, na família de vocês, e aí você se sentiu aí perdido a vida toda, desamparado, rejeitado, e aí você sempre dá um jeito de rejeitar as oportunidades da sua vida. É o seu propósito que está indo embora, porque você ainda está lá presa no dia que o seu pai te rejeitou. É muito duro às vezes lidar com essas coisas, sabe? Você às vezes entrar num vídeo e ter uma pessoa falando, para de ser uma criança birrenta. Mas é isso que a vida tem para falar pra gente. Para, olha pra sua criança, não é pra você pôr uma fita isolante na boca dela e ela nunca mais falar nada. É para que você acolha, dê colo, para que você cure esse sentimento de rejeição, abandono, qualquer um que seja, até mesmo justiça, traição, né? É curar esse sentimento de dentro de você, para que você possa acolher a sua criança, para que ela entenda que agora você está cuidando dela e não tem mais como ser rejeitada, e não tem mais como ser abandonada, né? O seu pai, a sua mãe, eles estão lá vivendo a história deles. Não tem como um homem adulto que você se relaciona, só se você der poder. Só se a sua criança ainda tiver ferida, que você vai se sentir abandonada e rejeitada por uma pessoa. Se a pessoa determinar, não vamos mais ficar juntos. Só você determina isso. Claro que você tem o direito de ficar mal, de se sentir, né? Vai vir gatilhos, com certeza, aí no caso de um término de relacionamento. Mas a gente precisa entender que a gente tem a autonomia de se ressignificar, que a gente não tá abandonada, que a gente não foi rejeitada, que não tem como isso acontecer mais, que você já tem autonomia o suficiente para se acolher, para ver o quanto que você é forte, de cuidar dessa criança e nutrir ela de coisas boas, de coisas que são importantes e fundamentais para ela. Sabe aquelas coisas que quando você era criança, às vezes seu pai e sua mãe estavam vivendo uma vida difícil, complicada, e aí tirava a importância, né? Quando você queria ir fazer um balé, ou quando você queria entrar num clube de teatro, né? Fazer um biscuit, uma pintura, alguma coisa artesanal, e para os seus pais aquilo ali não era importante, era completamente desnecessário. E hoje tudo que é lúdico, tudo que é artístico para você é desnecessário. Você não tem a possibilidade de se permitir relaxar. Você não consegue curtir o que é belo, né? Porque os seus pais te falaram que aquilo ali não era importante. Porque os seus pais não tinham tempo para isso. E para honrar eles, você precisa não ter tempo também. Você precisa preencher todas as atividades da sua vida só com o que é chato, só com o que é de responsabilidade, só com o que é profissional, só com o que é duro, só com o que te faz ser uma pessoa totalmente racional. É com o que é artístico que você vai encontrar o seu propósito. Mesmo que o seu propósito seja ser uma pessoa que lida com números e faça a coisa mais complicada do mundo. Você só vai enxergar a clareza do farol quando você tiver tirado todo o entulho do caminho. Não faz sentido. Às vezes você pode aí ter formado numa faculdade e ter 30, 40 anos e falar, meu Deus, que porcaria é essa que eu fiz da minha vida? Eu não amo isso aqui. Aí você entende que você só estava correspondendo às expectativas do que o seu pai, a sua mãe e a sociedade queria pra você, né? E aí
é a hora que você tem que entender que ainda dá tempo de fazer tudo diferente. Se você tem 10, 20, 10 não, né? Eu exagerei um pouco, mas se você tem 20, 30, 40, 50, nunca é tarde para se autoconhecer. Nunca é tarde para virar e falar, eu mereço uma oportunidade de me entender por um outro caminho. Deixa eu mudar meu óculos e ver que ótica diferente que eu posso ter sobre isso, né? Ou deixa eu tirar o óculos, porque às vezes eu acho que eu preciso de alguma coisa e aquilo ali é só crença do que colocaram na minha cabeça a vida toda. O óculos eu tô falando no sentido simbólico, né? Porque geralmente quando a gente usa um óculos, a gente tem essa necessidade. Mas você já parou a pensar quantas coisas desnecessárias você tá usando só porque te falaram que você precisava? Que às vezes você só tem que concentrar esforço em melhorar aquela aptidão que você já tem e soltar aquela muleta. Gente, eu não tô falando de usar óculos, tá? Eu tô falando de coisas muito mais profundas. Tô falando da gente poder se enxergar como uma nova pessoa, né? Ganhar autonomia, entender quem você é, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Às vezes, o seu propósito é ser uma mãe boa, é ser uma amiga melhor, sabe? É ser um ouvinte bom naquele trabalho que você já executa. A gente vive os nossos propósitos todos os dias. A gente é que não olha para eles. É porque às vezes, né, é tão difícil a vida cotidiana, a rotina, a sobrevivência, que a vivência em si pode ser tão pequena que a gente deixa de olhar para ela, mas não significa que ela não está acontecendo. Significa que a gente precisa aprimorar o nosso olhar para começar a enxergar de onde que vem essas coisas, porque de semente em semente a gente planta uma floresta, né? Mas a floresta ela não nasce sozinha. Ela precisa de coisas acontecendo. E às vezes elas vão levar milhares de anos para se desenvolverem. E eu, de novo, não estou falando de florestas. A gente precisa entender que a gente tem que fazer um processo certo para que o tempo certo das coisas ocorram. Não dá para pular etapa. A semente ela não vira árvore, ela vai crescendo e pouquinho. Daqui 10 anos talvez você coma o fruto. Mas você tem que entender que se você planta aquela semente esperando alguma coisa, a chance dela nem brotar existe também. Então, tirar esse peso de que o meu propósito é plantar essa árvore. E essa árvore ela tem que ser enorme, alimentar uma cidade inteira. Cara, só planta árvore. Só planta árvore. Porque às vezes você tá achando que você vai comer tâmara. Mas quem planta tâmara não come tâmara, mas come outros frutos. A vida, ela te mostra que tem outras oportunidades para você, além daquelas ali. Você só não pode deixar de plantar as oportunidades que você acha que são suas. Porque é assim que a vida vai te mostrar. Toma aqui, isso aqui você não estava enxergando, porque eu via o esforço que você estava fazendo para ir atrás de outras coisas. Então se sintoniza com o que te faz sentir amor, com o que faz sentido para você. Às vezes você tá num emprego chato, que você fala, meu Deus do céu, que merda, tô aqui nesse trabalho. Mas você tá ganhando dinheiro com esse trabalho. Esse trabalho tá te possibilitando, mesmo que poucas coisas, mas é uma construção. E tá te possibilitando em viver coisas prazerosas, satisfatórias, dar um futuro confortável, um presente bom para sua família, para você mesmo. O que tá... alguma coisa tem que fazer sentido na história que você tá vivendo, porque senão realmente não faz sentido estar nessa história. Busque coisas que te façam ver que vale a pena estar vivendo nessa situação que você está vivendo. E se não tiver, não tenha medo de soltar para encontrar coisas que façam mais sentido. Porque a vida está aqui pronta para você viver. Basta você querer. Porque está nas nossas mãos. A vida não está contra a gente. É tudo aqui para nós. Eu espero que tenha ficado muito claro tudo que eu tinha para falar aqui hoje. E até uma próxima oportunidade. Um beijão.